Olá, muito bem-vindo à TV Câmara Jacareí, hoje quinta-feira, dia 10 de março já. Obrigado pela audiência, são exatamente 9 horas e 6 minutos, começando agora mais um Bom Dia Jacareí. Nessa edição vamos conversar sobre a sessão ordinária realizada ontem aqui no plenário da Câmara, que aprovou alterações nos requisitos e atribuições do cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil, além também de outros projetos. Também vamos tratar da nova ortografia da língua portuguesa, antes facultativa. As novidades agora na nossa língua são obrigatórias e você vai saber aqui no Bom Dia. Esse e outros assuntos você confere aqui no nosso telejornal. Ao meu lado, como de costume, está a jornalista Cristiane Przybyski, que nos ajuda a conduzir esse telejornal. E você está sintonizado na TV Câmara Jacareí, sempre no 61.4 aberto digital para toda a cidade e também 12 na sua operadora NET de televisão. Bom dia, Cris. Bom dia, Davi. É isso aí, vamos começando então o nosso Bom Dia, sempre informando a você sobre o que acontece aqui na Câmara. 9 processos estavam na pauta de discussões da 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí, ocorrida ontem aqui no plenário. Entre os trabalhos apreciados em plenário estavam 3 decretos legislativos, 1 projeto de resolução e 4 projetos de lei, entre eles o que alterou o plano de carreira dos servidores públicos para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil no município daqui de Jacareí. O projeto de autoria do prefeito municipal, você vê aí algumas imagens da sessão ordinária, portanto uma sessão com 9 projetos, Cris. Uma sessão longa, extensa, 9 processos foram aprovados, né, além de projetos de lei, decretos, outras normativas internas. O mais importante, assim, o que vai ter impacto bastante grande aqui na cidade, é o que você citou das auxiliares de desenvolvimento infantil. Essa era uma requisição muito antiga das auxiliares, elas queriam ser reconhecidas na sua função, ser gratificadas mais por isso, né? Então, com essa lei, alterou-se várias coisas. Primeira coisa delas foi a denominação. Elas não serão mais chamadas, elas e eles também têm homens, auxiliares, mas sim agentes, porque elas desempenham várias funções que vão além de apenas auxiliar, segundo a justificativa do prefeito. Elas contribuem diretamente para o desenvolvimento da criança, para o cuidado, para a atenção. Então, essa é uma forma também de conferir mais respeito às auxiliares, que agora são agentes de desenvolvimento infantil. Além disso, algumas atribuições do cargo foram incluídas, né, mais atribuições, e elas também receberam um aumento de salário de 41%. Então, mudou a referência salarial, então houve um aumento de 41% no salário delas. Além disso, um outro requisito que foi modificado com essa lei foi que antes era necessário só ter o ensino fundamental para participar do concurso para as agentes de desenvolvimento infantil, e agora é preciso ter o ensino médio completo. Na lei, então, o prefeito faz uma ressalva para aquelas profissionais e os profissionais que já estão no cargo e possuem somente o ensino fundamental, continuam na mesma coisa, mas para os novos agentes de desenvolvimento precisa ter um ensino médio. Então, quer dizer, uma qualificação maior, porque o entendimento que elas são, a presença delas nas escolas é importante, então, para auxiliar no desenvolvimento das crianças. E como apareceu ali nas imagens, várias pessoas, profissionais da área, participaram da sessão solene ontem, tinha mais ou menos 40 pessoas, entre profissionais da área e também membros de sindicatos de classe, Davi. Legal que profissionalizando um pouco, né, essas funções e também aumentando aí a remuneração, que é muito importante também, né, Cris? Exatamente, né? Uma forma de reconhecimento. O salário realmente era bastante baixo, melhorou um pouquinho agora. E, como eu disse, era uma reivindicação de muitos anos já. Não foi possível fazer essa mudança anteriormente, porque uma lei que propunha essa mudança foi considerada inconstitucional, então o prefeito teve que reformular a lei, que agora veio para a Câmara, então, e foi possível conceder esse benefício, esse reconhecimento às agora agentes de desenvolvimento infantil. Cris, tivemos também alguns projetos dos nossos vereadores, né? O vereador Edgar Sazak sugerindo aí que as lixeiras estejam aí coladas no muro, né, das novas construções, é isso mesmo? Preocupação do vereador? Imagina, quem nunca bateu a cabeça numa lixeira daquelas, né, que são basculantes? É super perigoso realmente, né? O modo como as lixeiras estão instaladas no município
município, elas trazem perigo para as pessoas mesmo. Então, pela proposta do Edgar Sasaki, que foi aprovada, todos os processos foram aprovados por unanimidade. Então, a maioria unanimidade, na verdade, 12 vereadores, né, que aprovaram as leis aqui discutidas ontem, também essa do Edgar Sasaki. A partir de agora, os novos projetos aqui na cidade, elas têm que ter, a lixeira, ela precisa ser embutida. Isso mesmo, ela precisa estar para dentro, então, do portão, dos muros das casas, das construções, para evitar esse problema da segurança dos pedestres, né? Além disso, tivemos um outro projeto do Antonelli Marmo, que também vai beneficiar a população, que obriga bares, restaurantes e similares a apresentar, muito claro, no cardápio e também em um lugar visível, quanto que custa o couvert naquele local. Não só o couvert artístico, né, que a gente paga para os profissionais aí, os cantores, mas também o couvert alimentício, que é aquele pãozinho, manteiga que eles oferecem às vezes no começo, às vezes colocam na mesa, a gente nem pergunta se a gente quer. Então tem que estar bem claro agora, a partir dessa lei do Antonelli, que está explicitado qual é o valor do couvert artístico e do couvert alimentício também. O Antonelli foi autor de uma outra lei que denominou a EMEI, a Escola de Educação Infantil, lá do Educar Mais Esperança, foi inaugurado recentemente, a gente falou isso aqui no jornal, então tem uma EMEI, uma EMF lá e uma creche. A EMEI, então, já tem um nome e vai se chamar Professor Irineu Hidalgo Sanches Filho. Os familiares estavam aqui, foi uma grande homenagem aos familiares desse professor Irineu e foi muito legal. Então, essa escola lá do Educar Mais Esperança já tem um nome. Obrigado, Cris. Falamos então sobre alguns projetos aprovados aqui na Câmara Municipal, inclusive essas propostas do vereador Antonelli Marmo. E essa sessão que marcou aí a despedida do vereador Antonelli Marmo, ele que foi empossado na Câmara durante a 10ª sessão ordinária de 2015, no dia 8 de março de 2015. Aos 31 anos, Antonelli foi o parlamentar mais jovem dessa 16ª legislatura e ocupou o cargo, isso após o licenciamento do vereador Hernani Barreto, que assumiu a Secretaria de Esportes na cidade e retorna aqui à Câmara Municipal já na próxima sessão. O vereador Antonelli falou um pouquinho aí sobre os trabalhos desenvolvidos aqui na Câmara Municipal e se despediu aqui do Poder Legislativo. Hoje nós estamos encerrando aqui, né, esse ciclo aqui na Câmara Municipal, nessa legislatura. E eu tenho só que agradecer mesmo a oportunidade, né, nesse período, nesses quase 11 meses que eu estive aí substituindo o vereador Hernani na Câmara. Com certeza foi um ano muito proveitoso, de bastante aprendizado. E eu fico muito feliz, então nós conseguimos aí ter um saldo super positivo, apresentar coisa de 16 projetos aqui na casa. Tive 11 projetos aprovados, tem projeto ainda para ser votado. E eu vejo assim, nesse período aí, ser um dos mais atuantes mesmo na casa, um dos que mais apresentou projeto, e é mostrar que a gente pode sim fazer. Lógico, é muito aprendizado, sabe? Aprendi bastante, a gente amadurece e principalmente que conhecer realmente a legislação do nosso município, toda a morosidade, entender mesmo como funciona. Então isso foi uma experiência muito válida. Com certeza a gente está saindo com muito mais força para poder continuar trabalhando para Jacareí, estar pronto aí para, né, futuramente retornar a casa e continuar contribuindo para a nossa cidade, né? Você viu aí a declaração do vereador Antonelli Marmo, ele que com 1.804 votos conquistados na última eleição de 2012, o Antonelli se tornou aí o primeiro suplente do Partido dos Trabalhadores, né, Cris? O Antonelli, então, ele substituiu o Hernani Barreto, né, no começo do ano passado. O Hernani foi chamado pelo prefeito a assumir a pasta do esporte, que estava passando por problemas naquele tempo. Então, como ele já tinha atuado na Secretaria de Esportes, ele voltou por esse período. E o Antonelli, como primeiro suplente, assumiu a cadeira com muita felicidade, né? No início, quando ele assumiu, fez um discurso de posse super emocionado, porque isso era um sonho dele, trabalhar pela cidade, ele já tinha tentado outras eleições, não conseguiu novamente, mas foi o primeiro suplente. Então foi chamado quando o vereador Antonelli se licenciou e realmente fez um trabalho muito bacana, um vereador jovem que aprendeu bastante, né, segundo as palavras dele, nessa trajetória dele. E na sessão ordinária de ontem, então, ele se despediu da gente dizendo que vai voltar, vamos ver, né? É isso aí, boa sorte então
ao parlamentar Antonelli Marmo. Vamos mudar de assunto, vamos falar de língua portuguesa. Há mais de 100 anos, os países falantes da língua portuguesa buscam aí encontrar uma maneira para padronizar a grafia das palavras para todas as nações que têm o português como língua oficial. Após várias tentativas, a mais recente dela entrou em vigor de maneira facultativa no Brasil há poucos anos e só agora, em 2016, esse novo acordo ortográfico entrou aí em vigor e mesmo assim divide ainda opiniões. Vejamos na reportagem. A língua portuguesa é falada em 5 continentes e é oficial em cerca de 10 países ou territórios. A distância entre eles faz com que o idioma tenha variações e dificulta a comunicação entre as pessoas, principalmente quando é necessária a utilização do português na forma culta. Assinado em 2008, o novo acordo ortográfico entrou em vigor de maneira facultativa no Brasil em 2009 e a partir de janeiro de 2016 ele se tornou obrigatório. O português, o chamado falar brasileiro, como eles chamam o nosso português, né, português brasileiro, ele se distanciou muito de Portugal e de suas colônias africanas, que são colônias mais recentes. Isso se deveu porque durante o período de colonização do Brasil foi criada uma língua chamada Wengatsu, ou língua geral, que misturava o português, o latim, os idiomas indígenas que tinham aqui no Brasil. E esse patuá de todos esses idiomas foi durante muito tempo, século XVII, século XVIII, século XIX. Então, acabou distanciando até mesmo o acento, né? O sotaque brasileiro é diferente do de Portugal. Entre as principais alterações estão ampliação do alfabeto oficial de 23 para 26 letras, com a inclusão das letras K, W e Y. O trema, que foi extinto, os acentos diferenciais, acentos circunflexos e acentos agudos, que também foram modificados, e também o uso do hífen. A dificuldade maior, eu acredito que seja no emprego do hífen, porque eles são contraditórios e não simplificaram, eles colocaram exceções. Então, e eles, no próprio vocabulário, eles colocam erros. Então, por exemplo, água de coco, todos os nomes de frutas, verduras, sementes, tudo ligado à botânica, mantém o hífen. E você encontra água de coco com hífen e água de coco sem hífen. Para a professora de português, as crianças poderão ter dificuldades. Trema, quente e frequente. Uma criança, nos primeiros anos escolares, como é que vai saber quando ela vai ler frequente e quando ela vai ler quente? Então, essa dificuldade é bastante grande. Fomos às ruas para saber se as pessoas estão por dentro das novas regras. Escolhemos 5 palavras do cotidiano para isso. Ideia. Sem acento. De baixo, né? A parte de baixo. Para mim, a correta é de baixo ainda. Sem acento. Palavras paroxítonas com ditongo aberto, como ideia, perderam o acento agudo. Enjoo. Acho que tiraram os acentos também. Acho que a maioria dos acentos que saíram, né? Enjoo, eu acho que é de cima, não sei, não tenho certeza não. Eu acho que é de cima. Tirou o acento. Vai perder o circunflexo aqui em cima. Sem acento. Por ser terminado com 2 Os, enjoo perdeu o acento circunflexo. Dia a dia. É de cima, sem os tracinhos. Dia a dia é o de cima. Dia a dia? Eu acho que é esse daqui, não é? É de cima daí. Com o hífen. Palavras compostas por elementos de conexão, como dia a dia, perderam um hífen. Autoatendimento. Esse eu não sei, autoatendimento. Esse do hífen? Ela perdeu o hífen também, é de cima. Autoatendimento, eu acho que agora é junto. Sem o hífen. Sem o hífen. Palavras derivadas com prefixos de sílabos terminados em vogais e não começados com a mesma vogal ou por H, como autoatendimento, perderam um hífen e são escritos juntos. Anti-inflamatório. Agora é junto. Ela perdeu o hífen também. Sem o hífen. Sumiu com o hífen. Com o hífen. O hífen também é mantido naquelas palavras que têm o H ou a mesma vogal, como em anti-inflamatório. Das 5 pessoas que responderam, todas acertaram a nova grafia das palavras ideia e enjoo. O hífen foi um grande problema. 3 acertaram dia a dia, 4 autoatendimento e apenas uma acertou anti-inflamatório.
O que o senhor acha dessas mudanças da ortografia? Você acha que dificulta no aprendizado das pessoas? Ela melhora? Acho que melhora com essas mudanças, fica mais simples o entendimento e a escrita, né? E toda mudança é boa, né? Vem para melhorar, né? Para mim não, né? Não muda muita coisa não. Eu acho que para quem está começando a aprender, para os estudantes, eu acho que facilitou. Mas para a gente que já sabia escrever, que já decorou tudo, dificulta um pouco, né? A gente vai aprendendo aos poucos. É difícil as pessoas adaptarem essas mudanças, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu acho difícil, porque a gente acostumou, né, de uma maneira e eu acho que está se perdendo isso com o tempo, né? Que nem eu sou enfermeira formada, 19 anos. E você acredita que para mim voltar à minha ativa, eu tenho que fazer um curso de novo. Para a professora Laís Albuquerque Gulo, cada país tem seus vocábulos e regionalismo, mas a nova ortografia não incentiva tanto isso. Se nós podemos agregar, vamos por uma palavra francesa, enriquecendo nossa língua, por que não? Mas trazer para o português, abat-jour, né? Não abat-jour, né? Que seria em francês. Então, eu acredito que, somando, nós vivemos aprendendo e ampliando, acho que não limitando. Ser difícil para as pessoas acertarem algumas palavras, até para a gente que trabalha com comunicação, jornalismo. Eu tive 4 anos de português durante todos os dias, mas a gente ainda tropeça ainda em algumas palavras, né, Cris? Você vê que não tem um consenso entre os profissionais também, né? Existem aqueles que são a favor e que são contra, mas a gente precisa entender os objetivos, que foi realmente para unificar a língua portuguesa, que eu imagino que essa unificação vai trazer outros benefícios, não só na comunicação, mas também na questão comercial, né? Vai ficar mais fácil de negociar com esses países. Eu acho que essa foi a intenção mesmo. É um período de adaptação, como toda nova lei, existe esse período difícil de adaptar, mesmo para a gente que está em contato com isso todos os dias, mas vamos ver, né? As mudanças, você vê, a maioria das pessoas acertou, né? As principais mudanças. É isso aí, o pessoal tem que ficar atento, principalmente com esse costume aí de escrever pela internet, reduzir as palavras. Vamos ficar atento à língua culta do nosso português. E no próximo bloco nós vamos apresentar algumas atividades dos parlamentares aqui da cidade. Vamos contar aí com a presença em nossos estúdios do vereador Arildo Batista. Tem também o quadro Memórias de Jacareí, que você vai saber a história do ex-prefeito da cidade, José Cristóvão Arouca. Além de previsão do tempo e outras informações exclusivas para você. Agora 9 horas e 23 minutos, voltamos em instantes. Existe uma série de direitos universais e invioláveis que foram criados para preservar a vida e a nossa dignidade. São os direitos humanos. Eles garantem a igualdade, a liberdade, a justiça e as necessidades básicas de cada pessoa. E sabe o que é preciso para que você tenha acesso a todos esses direitos? Basta ser humano. Direitos humanos. Para ter, basta ser. A Prefeitura traz uma novidade que vai melhorar ainda mais o ensino em Jacareí. É o Educa Mais Digital, um portal educacional que complementa o aprendizado da sala de aula. Para usar, é só digitar o assunto desejado e clicar em Buscar. Você também pode filtrar a pesquisa por ano, disciplina e tipo de mídia. Acesse já o Educa Mais Digital e tenha um mundo de conhecimento ao seu alcance. Prefeitura de Jacareí, com você fazendo acontecer. Peça a nota. Aqui está a sua nota. Obrigada. Você pode me dar a nota, por favor? Ah, desculpe, aqui está. Você pegou a nota fiscal? Uhum. Podem até me achar esquisita, mas a regra de ouro de todo consumidor é sempre pedir a nota fiscal. E de que adianta pedir e não guardar? A nota é minha prova e garantia. Sem ela, tudo fica mais complicado. Em matéria de nota, a Patrícia é nota 10. Me chamem de natureza. Me chamem de mãe.
Eu estou aqui há mais de 4 bilhões e meio de anos. Na verdade, não preciso de vocês. As pessoas precisam de mim. Seu futuro depende de mim. Quando eu prospero, vocês prosperam. Quando padeço, vocês padecem. Estou por aqui há muito tempo. Alimentei espécies maiores do que vocês. Fiz passarem fome espécies maiores do que vocês. Os meus oceanos, meu solo, meus rios, minhas florestas, todos eles podem acolhê-los ou abandoná-los. Como vocês escolhem viver seu cotidiano, me levando em consideração ou não, realmente não importa. Suas ações vão determinar o seu destino, não o meu. Eu sou a natureza. Eu vou continuar. Eu estou preparada para evoluir. E vocês estão? Existe uma série de direitos universais e invioláveis que foram criados para preservar a vida e a nossa dignidade. São os direitos humanos. Eles garantem a igualdade, a liberdade, a justiça e as necessidades básicas de cada pessoa. E sabe o que é preciso para que você tenha acesso a todos esses direitos? Basta ser humano. Direitos humanos. Para ter, basta ser. A Prefeitura traz uma novidade que vai melhorar ainda mais o ensino em Jacareí. É o Educa Mais Digital, um portal educacional que complementa o aprendizado da sala de aula. Para usar, é só digitar o assunto desejado e clicar em Buscar. Você também pode filtrar a pesquisa por ano, disciplina e tipo de mídia. Acesse já o Educa Mais Digital e tenha um mundo de conhecimento ao seu alcance. Prefeitura de Jacareí, com você fazendo acontecer. Olá, estamos de volta aqui com o Bom Dia Jacareí. São exatamente 9 horas e 29 minutos. Agora chegou a hora do Momento Legislativo. A jornalista Cristiane Prisibischi é quem nos traz as informações. Começo com a vereadora Ana Lino, que demanda que a Prefeitura preste mais atenção aos problemas do bairro 1º de Maio, na região oeste da cidade. Na última semana, a vereadora solicitou que sejam feitos serviços de capina e limpeza nas vias do bairro, principalmente na Rua dos Professores, onde está instalada uma escola de ensino fundamental. Segundo Ana, o mato está tão alto nesta via que já cobriu a calçada, tornando o espaço que antes era das crianças agora tomado pelo mato. E a existência de
terrenos da concessionária EDP Bandeirante Energia, que não estão sendo utilizados, motivou um pedido do vereador Paulinho do Esporte. O vereador citou 2 terrenos especificamente, um no Rio Comprido e outro no residencial Santa Paula, que são bairros da região leste da cidade. Segundo Paulinho, a Bandeirante poderia doar os terrenos à prefeitura para que eles sejam utilizados para algum serviço à população, como um posto de saúde ou uma escola. A EDP tem 15 dias para responder a esse requerimento. E o presidente aqui da Câmara de Jacareí, o vereador Arildo Batista, está conosco nos estúdios e veio nos falar sobre os trabalhos aqui da Câmara. Muito obrigado por sua presença, vereador. Vereador, como é que está o início de trabalho aqui na Câmara? Bom dia, Cris, bom dia, Davi. Bom dia. Bom, os trabalhos, eles voltam num ritmo, eu diria até que normal. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma quantidade considerável de projetos e que acabamos aí percorrendo todo dia. Foi uma sessão relativamente tranquila. Tivemos um projeto muito importante, que foi a questão de um projeto do prefeito Hamilton, onde houve uma adequação ao cargo das ADIs, né, que eram assistentes de desenvolvimento infantil, agora passam a ter uma função um pouco mais complexa, que na verdade se fez justiça a uma necessidade que inclusive que a Câmara já havia se manifestado a favor, tendo em vista que esse pessoal, eles têm um trabalho realmente diferenciado. Então o prefeito em tempo ainda conseguiu mandar esse projeto e ele foi aprovado por unanimidade. Tivemos aí ontem realmente a participação inclusive de muitas representantes da área de saúde, dos sindicatos. Isso para nós é importante, eu acho que é um momento diferente onde as pessoas podem compreender um pouco do trabalho do vereador. Vereador, queria abordar com o senhor, nós estamos aí num momento de janela aí, onde alguns parlamentares podem fazer as mudanças de partido. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a configuração política aqui da Câmara Municipal, como que o senhor tem visto aí algumas mudanças de partido e também o trabalho, como fica o trabalho da Câmara Municipal com essas alterações. Logicamente que eu não considero que isso vá mudar nenhum tipo de postura de nenhum dos vereadores. Eu acho que cada um deles que optaram pelas mudanças, logicamente, é por uma questão, talvez, de adequação num partido que propicie, talvez, um melhor desempenho para ele nas eleições que se aproximam aí em outubro desse ano. Mas, e para nós, tecnicamente falando, são só as mudanças que precisam ser feitas por conta, logicamente, das pessoas entenderem a que partido pertence aquele parlamentar, e também a questão, logicamente, da composição das comissões permanentes, que aí eu acho que, dependendo agora da nova configuração, a gente precisa esperar aí até o dia 18, onde encerra essa janela, para que a gente possa ver como ficarão a composição das novas comissões. Mas, para isso, a gente, como eu disse, a gente precisa esperar, e aí, a partir do dia 19, a gente vai fazer a nova configuração. Mas eu acho que isso não vai mudar nada. Apenas talvez um partido ou outro acabe ganhando o vereador, outros acabam perdendo, então algumas legendas vão acabar sumindo do cenário aí. Mas não altera grande a participação e a forma das pessoas agirem. Vereador, como o senhor falou, muitas dessas janelas, dessas mudanças se devem a um ano eleitoral. E eu queria que o senhor falasse como que fica aí o trabalho do senhor, o mandato, o senhor que está sempre próximo a alguns bairros, mas também tem essa obrigação de zelar aí pelo Poder Legislativo. Como que o senhor está se dividindo nessas tarefas e quais as perspectivas aí esse ano? É claro que a gente tem uma responsabilidade que foi assumida por nós através do voto dos vereadores quando me elegeram presidente. Então, essa responsabilidade, logicamente, que ela nos ocupa, de certa forma, mas eu tenho tido condições, sim, tenho procurado sempre que possível estar passando aí nas áreas onde a gente é solicitado, em outras que a gente acha interessante visitar. Agora, por exemplo, quando eu vinha para cá, passei lá na região do Bandeira Branca, onde nós tínhamos algumas demandas e, por sorte, né, o pessoal estava fazendo a limpeza num dos terrenos, onde a gente havia solicitado um problema que existe lá no Bandeira Branca. Até conversamos com alguns moradores, estavam muito contentes. Isso para nós é muito gratificante, quando a gente consegue, através do nosso trabalho, realizar uma demanda, um serviço que a população pede. É claro que a gente não consegue atender isso na sua integralidade, mas a gente tem que cumprir a nossa parte, né? Eu estava vendo aí a matéria da Ana Lino, assim como ela, acredito que todos os vereadores têm andado para os bairros e recebido demandas e enviado solicitações à administração, à prefeitura.
E é muito bom quando as pessoas retornam a ligação, agradecendo, ou faz uma postagem no nosso Facebook, olha, obrigado, vereador, pela sua intervenção. Eu acho que nós estamos cumprindo nosso papel, mas como se diz, né? É bom para o ego da gente também quando as pessoas agradecem. Vereador, e tão importante quanto ir aos bairros, né, e ver quais são as reivindicações, é também dizer à população o que vocês andam fazendo, né? Existe também essa ação, né, dentro do Legislativo de prestação de contas, né, do vereador? Isso. O vereador, ele tem inúmeras funções, né? E, às vezes as pessoas ficam sempre esperando duas coisas básicas, né? Um bom projeto e às vezes é a solução do seu problema. O bom projeto, eu confesso para vocês que nós estamos entrando assim numa seara hoje um pouco difícil, porque as limitações do vereador enquanto legislador, ela é muito grande. Os nossos projetos, eles têm uma abrangência muito pequena, que é logicamente do município, e a efetividade da aplicação das leis, que às vezes a gente até pega ideias de munícipes, a coisa é legal, é boa, mas na prática você não consegue exercer. Então eu tomo muito cuidado, por exemplo, quando as pessoas dão umas boas ideias, eu converso, dialogo com a pessoa, diz, olha, isso é muito legal, mas não há como na prática se fazer isso. Então eu tenho alguns cuidados quanto à produção de projetos. E com relação às realizações, fica também uma questão. Quem realiza é a prefeitura. Deixa bem claro, o vereador, ele não faz asfalto, ele não faz esgoto, ele não corta mato, ele não tapa buracos, ele não leva água, enfim. É uma ação do vereador, em conjunto com aquela comunidade, que propicia o resultado. E quem decide isso é o prefeito, deixa bem claro isso. Porque às vezes as pessoas, puxa, falei com o vereador e vai resolver, né? Não é bem assim, mas é claro que o papel do vereador ele é fundamental. E nesse sentido, depois de um tempo, inclusive, aproveito aqui a oportunidade, nesse sábado agora, a partir das 9h30, a gente vai estar aqui na Câmara com o nosso grupo de trabalho, convidando algumas pessoas que acompanham nosso trabalho e outros que querem conhecer. Vamos fazer uma plenária para a gente fazer uma prestação de contas desses 3 anos, né, do qual a gente vem trabalhando enquanto vereador, agora 1 ano e pouco enquanto presidente da Câmara. É uma forma da gente dizer para aquelas pessoas que ou acompanham ou que votaram na gente, olha, durante esse tempo a gente fez isso, né? E temos a intenção de fazer isso. Eu acho que é uma forma direta também da gente dar uma resposta para as pessoas, conversar, elas tirarem dúvidas, porque eu acho que é essa organização junto à sociedade que vai dar realmente resultado melhor, porque sempre tem ideias boas, as pessoas podem contribuir com o mandato também, e nessa oportunidade eu faço esse convite. É um convite, não é só para quem é simpatizante do vereador Arilton, mas se quiser conhecer o trabalho do vereador e do presidente, né, fica o convite. Então, sábado, a partir das 9h30, aqui na Câmara Municipal. Obrigado, vereador. A gente vai passar alguns serviços, peço licença aqui para a gente seguir com o nosso Bom Dia Jacareí, porque agora chegou a hora da previsão do tempo aqui para a nossa cidade. É isso aí, a quinta-feira vai ser de sol na parte da manhã e chuva no fim da tarde e à noite aqui na nossa cidade. A previsão do tempo mostra que a umidade relativa do ar vai marcar 46% com 94% de possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima vai marcar 32. Essa é a temperatura para hoje aqui em Jacareí. E já amanhã a chuva vai predominar durante praticamente todo o dia. Você vê aí os gráficos, a umidade do ar estará alta em 93%, com 86% de chance de possibilidade de chuva, que vai vir forte já de manhã. É isso que a previsão nos mostra. A mínima fica em 23 e a máxima em 28 graus. Você viu então a previsão, portanto, leve o seu guarda-chuva, traga o seu guarda-chuva hoje e amanhã, porque a chuva deve chegar. E agora que você já sabe a previsão do tempo, vamos saber a localização dos radares móveis aqui na cidade. Hoje, quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Lucas Nogueira Garcês, Dom Pedro I, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Major Acácio Ferreira, Ademar Pereira de Barros e Rua Bom Jesus. Amanhã, sexta-feira, nas avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, Malaquiácide, Lucas Nogueira Garcês, ruas Tiradentes, Padre Eugênio e Expedicionário Armando Cavalcante.
Você viu aí a localização dos radares móveis e chegou a hora de um pouco de história. A TV Câmara resgatando a história da nossa cidade. O 4º episódio do Memórias de Jacareí vai contar a história do ex-prefeito José Cristóvão Arouca. Confira. Ele era bem-humorado, dificilmente ele ficava irritado, estressado. Nunca eu acho que eu vi meu pai estressado. Podia ver ele bravo, nervoso com alguma coisa, mas assim, raramente. Ele tinha assim um bom humor, não é? Assim, tranquilo. Em momento algum ele ficava assim, receoso. Era uma coisa assim meio que gratuita, ele não forçava, assim, as pessoas vinham procurar por ele. Ele era ferroviário, não é? Então, dentro lá do setor dele, ele já era conhecido. Se alguém precisava de um documento, vou falar com o Arouca para ver se ele me arruma. Ele sempre teve uma facilidade muito grande de comunicação. Então ele chegava nesses órgãos públicos, ele conseguia de alguma forma as informações necessárias e de alguma maneira agilizava, né? E essa questão do medicamento, dos antibióticos, era interessante por isso, porque tinha a hora certinha de dar medicação. Então, ele se dispunha a ir na casa da pessoa de madrugada, ou às vezes até, pode deixar que eu fico aqui para dar a injeção, não é? Ele tinha essa característica. A gente morava na Ramira Cabral, então era uma rua bem central, não é? E o pessoal procurava a minha casa nas dificuldades, assim, toda a parte social, não é? Inclusive essa, assim, de doença, de levar, não é? Assim, por exemplo, na minha casa sempre vinha alguém, pedia um prato de comida, que se bem que naquele tempo todo mundo fazia isso, né? Era mais fácil. Hoje em dia você já fica meio assim, né? Meio preocupada. Mas a minha casa sempre teve muita gente, assim, que meu pai auxiliava. Na verdade, a minha casa era uma extensão da assistência social antigamente. Então a gente tinha sempre leite em pó, coisas assim que podia guardar para a gente fornecer para o pessoal que precisava. Era uma característica. Naquele tempo, era um tempo que se podia fazer isso, né? Sem muita precaução, né? Não tinha problema. O Jânio Quadros, ele fez um grande favor para o meu pai. Meu irmão, ele precisava de uma cirurgia plástica para corrigir as orelhas de abano. E naquela época o papai era ferroviário, né? E uma cirurgia plástica era meio caro, não é? E ele mandou uma carta para o Jânio, na época que ele era ainda, acho que, governador do estado. E prontamente o Jânio respondeu a carta e encaminhou o meu pai, meu irmão, né, para o hospital para fazer a cirurgia de correção. Ele ficou muito agradecido, né? E aí ele pegou e quando eu nasci, né? Aí colocou Jânia. O papai era muito carismático, né? Ele chamava mesmo a atenção, no caso, né? Daquele que estava precisando. É incrível, né? Tem pessoas que têm essa característica, né? Já nasce assim. A princípio ele foi vereador, muito antigamente. Depois ele foi prefeito. Daí ele passou o mandato dele para o Malak. Um homem bom. Bom. Maravilhoso. Como pai, maravilhoso. E como homem bom. Justo. Extremamente honesto. Eu acho que, bom, maravilhoso. Eu até fico emocionada. Com certeza.
vendo as fotos, né? Eu não consegui uma foto dele sozinho. Sempre cheio de gente. Você viu aí o 4º episódio da série Memórias de Jacareí, a TV Câmara registrando e resgatando a história aqui do nosso município. Eu queria abordar aqui com o nosso presidente. Presidente, muitas vezes a gente vive, né, um cenário atual que depois de muitos anos a história mostra que de repente não era bem aquilo, ou não foi bem assim, e a percepção da sociedade vai evoluindo conforme os historiadores se aprofundam nas investigações. Como que o senhor vê aí o nosso cenário hoje? Será que daqui a muitos anos a visão do brasileiro será igual a que nós estamos vendo hoje? Ou será que a percepção pode mudar aí com o desenrolar dos fatos? Eu acho que é até muito oportuno o momento que a gente vive. A história, depois de um tempo, ela acaba realmente mostrando que o que acontece naquele instante, muitas vezes o efeito dele ele só vai ser percebido mais à frente. E talvez a mesma geração vai ter uma outra visão. E é muito bacana, por isso que eu acho que um povo que realmente preserva a sua história, é através disso que você consegue construir uma sociedade com um olhar diferente. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo muito bem, mas eu tenho uma pessoa na minha família que falava muito bem dele, né? Meu tio, ele também era ferroviário, é aposentado agora, e ele contava muito pra gente. Eu vinha passar férias na casa dele, morava ali onde é hoje o Parque da Cidade. Tinha as casinhas da rede ali. Ele falava muito quando ele foi prefeito, que ele foi um bom prefeito, né? E era realmente uma pessoa muito simples, muito, assim, que andava no meio do povo. Característica daquele tempo. Hoje eu vejo, assim, um pouco mais difícil essa situação, apesar de eu gostar muito também. Eu acho que se eu tivesse essa oportunidade, eu acho que eu seria mais ou menos com essas características. Claro que hoje as ocupações, né? Hoje a exigência que tem para uma função de prefeito, ela talvez não possibilite, talvez esse affair, né? Essa aproximação com a população da forma como era antigamente. Mas a gente vê que é uma história maravilhosa e ele foi prefeito justamente porque era uma pessoa que encantava as pessoas. Vereador, e talvez as pessoas tenham uma percepção diferente no futuro em relação também ao Legislativo, mas agora que nós vivemos num momento, um ano de eleição, como é que estão os climas, como é que está o clima aqui na Câmara? A gente percebe que já desde o finalzinho do ano passado, assim, o vereador, obviamente, ele sofre, né, uma síndrome, né, a síndrome do poder fazer, né? Você vem para cá, você vem com aquele anseio de falar assim para a população, não, eu chegando lá eu vou resolver os seus problemas. E aí ele chega aqui, ele vê a alimentação dele legal, né, porque não é ele que executa, como eu disse, mas na rua ele é a pessoa mais cobrada. O vereador é a pessoa que é a primeira porta de reivindicação da sociedade. Pode observar, qualquer problema que acontece, ninguém vai na prefeitura, primeiro vem falar com os vereadores. E nós temos que ter toda essa tranquilidade, essa sapiência e tentar demonstrar que assim, nós estamos juntos, nós vamos nos esforçar, vamos unir forças, mas deixa muito claro que a decisão não cabe a nós. Então essa frustração, ela vem aqui para dentro, nos debates. Então a gente vê muitos vereadores aqui fazendo projetos inconstitucionais, querendo legislar sobre uma coisa que ele não pode, que é só o prefeito que pode, e aí gera discussão, porque a pessoa fica frustrada e muitas vezes até, não digo por maldade, acaba querendo meio que jogar a população contra. Olha, eu fiz a lei, eu disse que eu quero isenção para isso, eu quero isenção para aquilo, sabendo que não pode. Então, eu não quero aqui jamais acreditar que as pessoas façam isso para iludir a população. Faz talvez pela vontade. Então, a gente precisa tomar esse cuidado para não criar também, né, um debate muito acirrado, porque assim, a gente conhece alguns vereadores aqui que já estão aqui com experiência e sabe como funciona o processo. Então, aí tem que haver esse equilíbrio. E, aproximando as eleições, logicamente, que todo mundo vai se apresentar aí como, né, o melhor nome, né, que a pessoa que resolveu todos os problemas, mas é natural, isso é do jogo, faz parte, né? Assim como aqueles que estão fora também usam um artifício, que é dizer que nós estivemos aqui e não fizemos nada. É um jogo. Eu não acredito muito que as pessoas hoje, até pela quantidade de informação, pela facilidade de acessar
os trabalhos, eles vão cair um pouco nessa, né? Porque ainda, infelizmente, a gente vê pessoas inocentes, com boa vontade, como eu disse, colocando seus nomes, mas às vezes não sabendo nem qual é a função de um vereador. Então, vai lá, fala que vai fazer aquilo, e depois as pessoas já falam, isso aí não sabe nem o que está falando. Então, infelizmente também, ou felizmente, essas pessoas já vão ficando de lado. Mas é um processo democrático, todos têm direito, todos podem colocar suas opiniões, suas ideias, cabe à população escolher aquele que realmente vai te representar. Eu uso muito uma analogia, eu falo assim, olha, se você tivesse um carro e fosse dar para alguém dirigir, e tivesse um amigo seu, e uma pessoa que não é seu amigo, mas é profissional, e o seu amigo não é, para quem você daria o carro? Eu falei, lógico, daria para o cara que é profissional. Então, a política é assim também que funciona. Muitas vezes não basta ser amigo, tem que ser uma pessoa que estará lá e estará fazendo o papel correto para que o resultado para a cidade, para a sociedade, seja o melhor possível. É isso aí, vereador. Vamos seguir aqui a TV Câmara cumprindo o seu papel, informando você sempre aí sobre tudo. Você que quer ficar por dentro da política da nossa cidade, é só acompanhar as sessões de câmaras aí, a sessão inteirinha você pode ver e você acaba não ficando apenas aí com as manchetes dos jornais. E agora vamos às opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui na cidade. Maiara da Mata nos traz a agenda cultural. Bom dia, Maiara, tudo bem? Oi, Davi, bom dia a todos. Nossa agenda cultural de hoje começa com um convite para mais uma sessão do Cineclube de Jacareí. O Cinema de Quinta hoje faz uma homenagem ao Dia da Mulher, comemorado essa semana. Será exibido o filme Revolução em Daguerre. O filme conta a história de mulheres que lutaram e protestaram pelos seus direitos. O Cinema de Quinta exibe também o curta Hugo, Ofício Barbeiro. Esse curta faz parte do projeto Ofícios de Jacareí e é dirigido por Daniel Leite. Hugo é um barbeiro com mais de 40 anos de profissão que mostra um pouco do seu dia a dia. O Cinema de Quinta é gratuito e acontece a partir das 19 horas na Sala Mário Lago. Vale a pena prestigiar. E à noite tem palestra com o artista plástico Magela Borbagato no Museu de Antropologia. A palestra vai abordar a arte religiosa paulista, com o tema Paulistinhas, um elo entre o Vale do Paraíba e Portugal. O artista plástico esteve recentemente em Portugal para uma palestra sobre a arte sacra e popular. Agora ele traz as suas impressões desta experiência aqui para Jacareí. Este evento começa hoje às 19 horas no MAV, não percam. Bom, e lembrando que hoje tem ginástica no parque, lá no Parque da Cidade. A ginástica começa às 19 horas com aulas de ritmos musicais. Uma ótima oportunidade para praticar exercícios físicos e começar bem o final de semana, né? Essas são as nossas dicas de hoje, Davi. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, Maiara, sempre trazendo informações culturais aqui para a nossa cidade. Uma última informação, o secretário de Saúde, Antônio de Paula Soares, anunciou a sua saída no cargo na última quarta-feira. Ele pediu exoneração do cargo por motivos particulares. A secretária adjunta de Saúde, a Leila Rondel Passos, continuará no comandando a pasta interinamente, ela que já estava à frente do cargo, cobrindo férias do titular da pasta de Saúde. Estamos encerrando o nosso Bom Dia. Queria agradecer muito a presença do presidente da Câmara, vereador Arildo Batista. Eu que agradeço aí pelo trabalho de vocês, parabéns, cada dia melhor esse programa, tenho certeza que a cidade deve ficar muito feliz de ter um jornal local que pode falar um pouco e manter as pessoas informadas. Bom dia a todos. Obrigado, Cristiane, e muito obrigado a você, nosso telespectador, que nos acompanha diariamente aqui pela TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, sempre no canal 12 e também, aliás, sempre no 61.4 aberto e no 12 da operadora NET de televisão. Obrigado pela audiência, agora 9 horas e 54 minutos ao vivo para toda a cidade de Jacareí. Até amanhã.